E aí pessoal, meu nome é George e esse é o Já Lê, e já leu Política Segundo a Bíblia, do Wayne Grudem. Esse livro bonito aqui, publicado pela Edições Vida Nova, não é a edição completa, tá? É uma edição parcial. Um livro pequeno, de nem 200 páginas, 191 apenas, mas um livro bastante rico no assunto, principalmente para nós de língua portuguesa aqui no Brasil. É um livro bem relevante, principalmente para os tempos atuais, e em especial esse ano, esses últimos momentos aí, em que estamos vivendo um período de eleições no Brasil. Bom, eu tô nesse ambiente diferente aqui, porque aqui tem luz. Tá muito escuro aqui. Eu gosto muito do meu quarto, mas agora eu tô gravando aqui, na área da frente. Bom, eu tô aqui pra falar desse livro e tem bastante coisa nesse livro, muita coisa mesmo. É um livro fácil, não é de difícil compreensão, porém é um livro denso, de forma que tem muito conteúdo em pouco espaço. Não sei se a edição original é assim também, essa parte, mas ele é meio comprensado assim, sabe? Um monte de coisa, um pedaço só aí. E eu quero que esse vídeo fique igualmente denso, porque eu não quero que fique muitos minutos, e eu tenho muita coisa pra falar porque eu grifei muita coisa e eu acho que é importante pra vocês. Então vamos lá. Bom, política e Bíblia se misturam, e ainda mais num mesmo título. A verdade é que política é uma coisa e Bíblia e religião é outra coisa. Porém, a Bíblia é o guia do cristão para todas as coisas. Tudo que ele faz, ele deve ser orientado pela Bíblia. Então, como o cristão se envolve com a política, ou qual a visão do cristão ou qual a visão do cristão em relação à política, deve ser orientado pela Bíblia. E o que a Bíblia diz sobre política? E é isso aqui que o Wayne Grudem vem querer trazer nesse livro dele. Bom, como eu já falei pra vocês, isso aqui é uma obra parcial, tá? Inclusive tá escrito aqui em destaque para que ninguém reclame com a editora depois. Edição parcial. E o propósito da editora Vida Nova em trazer uma edição parcial, bom, é considerada que as partes restantes, as partes que foram retiradas, eram muito específicas do contexto americano, dos Estados Unidos, de onde o autor escreve. Bom, há controvérsias, mas vamos lá. O livro tem uma introdução, 4 capítulos e uma conclusão. Então, bem simples assim, é isso. Na introdução a gente vê o que a gente sempre vê na introdução, que é sobre o que o livro trata. Então ele vai falar que o propósito do livro é sobre a relação do cristão com a política. Vai falar que no primeiro capítulo ele fala de 5 visões erradas sobre a relação do cristão com a política. No capítulo 2 ele fala de qual a visão correta, que ele entende ser correta, e como o cristão deve se envolver com a política. No capítulo 3 fala de como o governo por si deve ser, como deve ser o governo, que a Bíblia fala sobre o governo civil. E no capítulo 4 fala sobre cosmovisão cristã e os principais elementos que se aplicam à política. Bom, então capítulo 1, com o título 5 visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo, ele enumera 5 visões, né? Tá. A primeira visão errada é o governo impõe a religião. E ele diz que isso é errado e usa o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca forçou ninguém a crer nele, nunca obrigou ninguém a isso, até porque não é possível ter uma fé autêntica que seja à força. E o mesmo Jesus, quando foi questionado sobre o seu reino, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Sendo assim, o governo não deve impor a religião às pessoas, ou obrigar que as pessoas creiam e tenham determinada religião. A segunda visão errada é o governo excluindo a religião. E ele afirma aqui que o governo não deve se preocupar em excluir os religiosos, porque estes não entendem que os não religiosos devam ser excluídos. Outra questão também é por entender de forma errada a relação dos motivos da lei e o conteúdo da lei. Por exemplo, nós temos algumas leis, tanto nós aqui no Brasil quanto os americanos, que é o contexto que o Wayne Grudem escreve, algumas leis que foram criadas com motivações religiosas, envolvendo, por exemplo, o roubo, envolvendo homicídio, instituição de casamento, foram baseadas em princípios religiosos, porém o conteúdo em si não é algo religioso. Então o fato dessa lei existir na Constituição e ser algo para todos não significa que o governo está impondo religião. Então certamente o governo não precisa excluir religião. Sem falar também de que, se motivações religiosas são erradas, então aquelas votações de pessoas religiosas que são motivadas por religião deveriam ser excluídas. Por exemplo, se eu, no meu direito de cidadão,
exerço o meu voto em determinado candidato por motivações religiosas, esse voto deveria ser excluído? Talvez alguns diriam que sim, mas o grande problema é que o governo deve zelar e reconhecer o valor da vontade do povo. E se uma parcela do povo é religiosa, o governo deve cuidar disso e proteger isso. E proteger também a questão da liberdade de expressão e a liberdade religiosa. 43. Lendo um trecho aqui rapidinho. Devemos proteger a liberdade das pessoas de basear suas convicções morais e políticas nos diálogos de Platão, se assim o desejarem, ou nos ensinamentos de Confúcio, ou na Bíblia, ou no Talmud judaico, ou até mesmo numa canção de Bob Dylan, que considerem persuasiva. Então, tipo assim, a posição do Wayne Grudem aqui é zelar pela liberdade religiosa das pessoas. Terceira visão errada: todos os governos são perversos e demoníacos. Bom, isso é um grande problema porque a própria Bíblia diz que o governo civil foi instituído por Deus. E outra questão também abordada aqui que eu achei bastante interessante é que, por haver pecado no mundo, por haver maldade e iniquidade, duas coisas foram necessárias e foram instituídas por Deus para refrear o mal. E essas duas coisas são evangelismo e o governo civil. Ele fala também sobre o erro daquela visão pacifista de que o cristão não deve colocar a mão em armas, não deve revidar quando é agredido, não existe guerra justa, guerra cristã. Ele aborda tudo isso aqui também, é bem bacana. E ele aborda tudo isso e diz que é errado. A visão pacifista não é uma visão cristã. Pacifista no sentido de ser aquele que não revida nada, que está sempre parado, nunca, em hipótese alguma, usa da força para promover a justiça. E o grande erro de promover essa visão de que o governo é algo demoníaco, é algo em si mesmo errado, é que fazem os cristãos se oporem a todo e qualquer governo que está fazendo seu papel de se opor ao mal. E isso é errado. A quarta visão errada é: o cristão deve se preocupar com o evangelismo e não com a política. E isso é uma visão errada porque é restringir muito o significado do evangelho e o significado do reino de Deus. Evangelismo é muito importante, ninguém vai negar isso. É uma das funções mais importantes da igreja aqui na Terra. Porém, ele diz o seguinte: governos podem permitir que igrejas se reúnam livremente e evangelizem, ou podem criar leis que impeçam de fazê-lo. Governos fazem uma grande diferença na obra de Deus na Terra e devemos orar e trabalhar para que haja bons governos ao redor do mundo. Então, se a igreja tem liberdade para exercer a sua função, em boa parte isso é devido ao governo. Acima de tudo a Deus, mas Deus usa o governo civil para permitir essa liberdade e para proteger até mesmo os cristãos como cidadãos desse governo. E outra questão que eu achei bastante interessante é sobre o amor ao próximo. Obviamente, isso é um ensino cristão e isso tem tudo a ver com política. Porque se você ama o seu próximo, você quer o bem dele, você quer a proteção dele, você quer o bem-estar e o conforto dele. E isso está totalmente relacionado a como o governo olha para crimes, para injustiças, para problemas sociais, para a pobreza. O que o governo faz sobre isso é muito importante. E se nós amamos o nosso próximo, nós devemos nos preocupar com isso. Ou seja, devemos sim, como cristãos, nos envolver com política e nos preocupar com isso. Está escurecendo aqui. E a quinta visão errada é: o cristão deve se envolver com política e não com evangelismo. Sinceramente, eu achei a visão mais absurda de todas. Apesar de concordar com o autor que todas estão erradas, essa pra mim é a mais errada. Mas sim, existe gente que pensa isso. E ele responde isso mostrando como o governo civil não tem capacidade de salvar a alma do homem. E como um bom governante nunca será o nosso salvador, o nosso redentor de fato. Nunca será o nosso Messias. Entendeu aí, galera? Então no capítulo 2 ele começa a falar qual é a visão correta que o cristão deve ter sobre a política. E ele argumenta que a relação do cristão com a política deve ser uma relação de influência. Influência de que forma? Estudando a Bíblia, entendendo qual a vontade de Deus para essa terra, para os homens em geral. E depois ele começa a falar de como a Bíblia aponta diretamente para uma influência cristã no governo civil. Ele cita exemplos do Antigo Testamento, como é o caso de José, é o caso de Daniel. No Novo Testamento a gente tem o caso de João Batista, que representa
prendeu Herodes, ou o caso de Paulo, que foi apresentado às autoridades. E depois ele fala de Romanos 13 e 1 Pedro 2, que são duas passagens claramente abordando a questão do envolvimento cristão com a política. Ou melhor dizendo, são passagens bíblicas bem diretas sobre política e sobre governo civil. E eu achei massa que ele fala o seguinte: haver passagens bíblicas específicas para o governo civil é motivo suficiente a favor de uma influência cristã sobre o governo. E aí ele pergunta: como os governantes saberão o que Deus espera deles se nós, que somos mensageiros de Deus, não falamos? Então ele começa a citar alguns exemplos históricos também. Ele fala dos padrões morais bíblicos, de como a Bíblia influencia a moralidade na sociedade em geral. Algo interessante sobre isso é que ele fala de como padrões morais mais rigorosos do que a Bíblia não obtêm sucesso. Ele cita aqui, por exemplo, a questão de que todos os homens são iguais. Biblicamente, isso é argumentado com base na criação. Todos os homens são iguais, ou seja, todos são a imagem de Deus. E é por isso que no consciente humano, no coração do homem, é possível entender que escravidão é algo ruim, homicídio é algo errado, todos têm direitos de bem-estar, de vida, etc. Porém, quando você coloca a proibição do álcool, não a embriaguez, porque embriaguez é condenado na Bíblia, mas o simples consumo, que não é condenado na Bíblia, como é o caso da lei seca que é imposta, então a gente vê grande dificuldade dessa lei se manter, justamente por ser algo mais rigoroso do que a Bíblia coloca. Eu achei isso muito massa, na moral. Ele vai falar um pouquinho sobre teonomia, é bem pouquinho mesmo, mas, bom, pra quem não sabe, teonomia é a visão política de que as leis civis do Israel antigo, do Antigo Testamento, devem ser aplicadas nos dias de hoje. Ele diz que não deve ser assim porque véi, a vida é difícil, velho. Tá começando a chover, tá começando a escurecer, para um carro de som aqui na porta. Vou chorar, velho. E aí, será que a gente consegue continuar? Onde é que eu parei mesmo? Teonomia, a visão cristã a respeito do governo, que muitos discordam, inclusive o Wayne Grudem. Ele afirma que as leis civis aplicavam apenas ao contexto de Israel, já que era uma nação teocrata, e hoje, na nova aliança, pelo fato de o reino de Deus incluir não só uma nação específica, mas gentios, povos de todo o mundo, então a lei civil não deve permanecer da forma que era antigamente. Essa questão da nova aliança abranger outros povos, sinceramente eu achei um argumento bem fraco, mas outra questão é: será que cristãos devem votar apenas em cristãos, candidatos cristãos? E a resposta é não. Não, porque existe a graça comum de Deus que capacita pessoas que não são cristãos, porém com princípios cristãos, e que podem de fato exercer bem o seu mandato, exercer um bom governo, mesmo sem ser uma pessoa religiosa. Ele diz o seguinte: o princípio, contudo, ainda é válido. Creio que os cristãos devem apoiar os candidatos que melhor representem valores políticos e morais coerentes com o ensino bíblico, não obstante suas origens religiosas ou suas convicções. Então é possível que um candidato nem seja cristão, porém, em sua conduta, em seus princípios morais que defendem, está ali uma influência cristã de alguma forma. Então, isso é o que realmente importa no governo. Ele fala também de como os pastores são responsáveis por ensinar o seu rebanho sobre princípios políticos, e isso não significa que todo pastor deve se envolver diretamente com a política, mas apenas de ensinar mesmo sobre exercer o seu papel de cidadão, mas deixa claro que a prioridade é o pastoreio. E se algum pastor deseja se envolver mais do que já tem se envolvido em questões políticas, o que ele deve fazer é abrir mão do seu cargo de pastor e ser candidato à política, e se envolver mesmo na vida pública. Não é errado reconhecer que a sua vocação é outra, não é errado ser político. É errado você ter a vocação para algo, exercendo um papel em outra posição que não é o seu chamado. Então é importante pensar direitinho sobre isso. E ele é meu pai. Tá. Bom, então no capítulo 3 ele vai falar sobre qual a função do Estado, qual a função do governo civil, de acordo com a Bíblia. E ele resume em punir o mal e incentivar o bem. Ele mostra as principais bases bíblicas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Bom, outra questão que ele destaca também é que o governo deve buscar o benefício do povo e não dos governantes. Isso deveria ser óbvio, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim na prática, né? Infelizmente. Bom, os cristãos devem se sujeitar ao governo, devem se sujeitar
respeitar a posição do Estado. Então, leis que o Estado estabelece para o bem-estar da população devem ser respeitadas, devem ser obedecidas. Infelizmente, tem muitos cristãos que se revoltam quanto a isso por qualquer bobagem. Isso é desobediência ao mandamento bíblico. Mas é claro que existem exceções. Só que as exceções não são tão tolas como querer andar de moto sem capacete ou usar a mídia ilegal. As exceções têm a ver com um governo civil que vai contra diretamente aos mandamentos morais da lei de Deus, e também quando o governo passa a ser um governo tirano, como uma ditadura, sabe? Por exemplo, ele pergunta: é errado derrubar o governo ou querer se libertar dele? E a resposta é: nem sempre. A revolução é boa quando você está disposto a proteger aqueles que estão debaixo dos seus cuidados e você precisa enfrentar aquele que é superior a você. E ele fala também de como Deus usou líderes para libertar o seu povo, principalmente no Antigo Testamento. Bom, ele vai falar também que o governo deve zelar pela liberdade humana. Ele fala um pouquinho o que significa essa liberdade que tem a ver com zelar pela vida, pelo bem-estar, pelo conforto, enfim. E ele vai falar aqui um pouquinho também sobre tributos ou impostos. Vou ler uma parte aqui para vocês rapidinho. Ele diz assim: não tenho espaço aqui para discutir o grau exato de regulamentação governamental necessário ou prudente em diversas situações, mas é importante observar que todo aumento de regulamentação governamental sobre a vida implica uma remoção de certa medida de liberdade humana. Então, só para ficar claro aqui, o governo deve zelar pela liberdade das pessoas, porém, essa liberdade requer alguns limites. Então, cabe ao governo estabelecer aí, com sabedoria, alguns limites, zelando pela vida do povo em geral. Mas que quando essas limitações entram em um certo exagero, acaba sendo prejudicial e as pessoas tornam-se escravas do governo. Então, qual é esse limite aí? Bom, ele destaca aqui também que o governo não salva nem muda o comportamento do homem, porém, ele fala de como as leis civis têm uma certa influência. Então, por fim, ele vem trazer alguns princípios sobre uma visão correta da relação entre igreja e Estado. Partindo da frase de Jesus, quando ele diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Ele diz que a igreja não deve governar o que é de César, ou seja, não cabe à igreja querer punir ou julgar crimes, etc. Não cabe ao governo querer julgar o que é de Deus, ou seja, interferir diretamente nas questões religiosas. Também diz que o governo deve incentivar religiões idôneas, e esse idôneas aqui é muito importante, e isso não contradiz o que foi falado anteriormente sobre o governo impor religião, que isso não deve ocorrer, o governo não deve impor, mas isso não contradiz. Por quê? Primeiro porque o incentivar religiões idôneas não prioriza uma religião específica, e também porque o fato de incentivar as religiões idôneas tem a ver com a função do governo de promover o bem. Então, religiões idôneas que tem a ver com, por exemplo, cuidado dos pobres, moradores de rua, que sofrem com drogas e diversos vícios. Tudo isso que a igreja pode fazer para ajudar uma pessoa no seu envolvimento social, isso é bom e deve ser incentivado pelo governo. E a dificuldade tem mais a ver com algumas questões que não se sabe em que campo está. Se é do campo da igreja ou se é do campo do Estado. E ele cita dois exemplos que eu achei muito interessante. Ele cita outros, mas eu destaco dois. Um tem a ver com os testemunhos de Jeová, que eles entendem religiosamente que não devem receber sangue de outro, tipo transfusão, doação de sangue. Eles entendem que isso é pecado. Porém, se acontecer em algum caso de uma pessoa estar hospitalizada, precisar de transfusão de sangue para sobreviver, o Estado não deve permitir que a religião interfira em sua função de preservar a vida. Ou seja, ainda que o princípio religioso deles seja contra receber sangue de outra pessoa, se isso é para promover a vida, a posição do Estado deve ser zelar pela vida daquela pessoa, e no caso é autorizar a transfusão de sangue. Outra questão também é que ele fala de uma religião de brasileiros que estão no Novo México e que usam um certo chá alucinógeno para os seus cultos. O Estado não interfere nisso. O Wayne Grudem concorda. Porém, alguns começaram a mudar isso e querer trazer para o seu meio o uso da maconha. E aí o Estado interferiu e proibiu isso. O Wayne Grudem também concorda com essa posição, já que o uso da folha da maconha não era algo historicamente legítimo dentro daquela religião. Enfim, os casos são diversos, é uma questão bastante complicada, mas deve-se lidar com muito cuidado e muita sabedoria. Ele defende a posição democrática do governo, mostrando algumas passagens bíblicas. Ele chega
chega a afirmar que enquanto Cristo não volta, o modelo democrático de governo seria a melhor opção. Ele defende o patriotismo também, e a base bíblica para isso é principalmente quando ele fala de nós honrarmos aqueles que são autoridades sobre nós, valorizar a nossa identidade civil, cultural, etc. E também isso não significa tolerar maus governantes. Na verdade, o fato de você não tolerar maus governantes significa que você ama o seu país e você quer que bons representantes estejam ali na liderança. E o apêndice desse capítulo, ele traz a Declaração de Independência dos Estados Unidos. É bacana, interessante. No capítulo 4, já chegando ao finalzinho, o último capítulo, ele traz sobre cosmovisão cristã e como a cosmovisão cristã interfere diretamente na visão política, na visão do que significa o Estado, como nós nos envolvemos. Por exemplo, Deus é o Criador de todas as coisas. Isso significa que ele é digno de obediência, digno de adoração. Outra questão é que Deus tem o seu padrão moral, a sua lei, e aí nós apontamos para a Bíblia, a Escritura Sagrada, como nós devemos obedecer aos seus mandamentos e legislar segundo a lei de Deus. Outra questão é que Deus criou todas as coisas de forma boa, a criação é muito boa, isso significa que tudo foi feito para ser bom. Outra questão é que o pecado de Adão e Eva levou à queda da humanidade, e aqui nós entendemos por que os homens são maus, por que existe violência. Outra questão é que o pecado de Adão e Eva trouxe maldição para o mundo natural, e é por isso que existem catástrofes, doenças, dificuldades no trabalho, nas plantações, na economia, etc. Tudo isso tem a ver com a queda do homem, com o pecado que entrou no mundo. E outra questão é que Deus quer que os homens usem dos recursos naturais com sabedoria e alegria, sempre para o bem. Nós entendemos como lidar com tudo isso de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, esse Deus criador de todas as coisas. Então, chegando já na conclusão do livro, podemos dizer que mesmo diante de toda essa complexidade, diante de todos esses detalhes do que significa o governo civil, de como o cristão deve se envolver, de como o governo deve se relacionar com a igreja, etc. Tudo isso, ainda assim, a nossa esperança não deve estar no Estado, e sim em Deus e em sua soberania. Porque se Deus é soberano, isso significa que Deus governa acima dos governantes, ele é Senhor dos senhores, ele é acima de todos, Rei dos reis, ele governa o destino das nações, ele sempre realizará os seus bons propósitos na terra, na história em geral e especialmente para os cristãos. Então não vem pra cá com teoria da conspiração de Illuminati, que eu tô pouco me lixando pra isso. Eu creio em um Deus soberano. Mas isso não significa que eu devo ficar de braços cruzados esperando Deus agir e não fazer nada. Porque um outro aspecto é que Deus usa ações humanas para estabelecer os seus propósitos. Então, já finalizando mesmo, ele mostra o que seria um avivamento em uma nação, ou como isso aconteceria. Ele fala de alguns passos, por exemplo, começa a despertar um amor maior por Deus, um zelo pela oração, há um despertamento da igreja cada vez mais sério por arrependimento, por fazer o trabalho do Senhor, por expansão do reino. Há uma influência da igreja diretamente na sociedade, mas enquanto o avivamento não vem, nós, como igreja, como cristãos, devemos zelar, e aqui fica um grande e importante alerta para nós, por proteger as liberdades necessárias para realizar essas mudanças. Pense, mas pense muito em quem você vota, em qual a sua posição política quando se trata disso. Liberdade de exercer uma influência cristã na sociedade. Então, a bateria tá acabando. Caramba! Bom, então é isso, pessoal. Esse é um livro da editora Vida Nova. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você comprar, ok? É um livro pequeno, como eu já falei no início, do Wayne Grudem. Como eu falei, não é uma edição completa. Então, eu trago aqui um relato rapidinho do Alain René, que leu a edição completa, que tem mais ou menos umas 600 páginas, é bem maior do que essa, e fez algumas comparações. Ele diz o seguinte: eu imaginava que apenas uma porção pequena do livro Política Segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, tivesse ficado sem ser publicada pela Vida Nova. Entretanto, a maior parte do livro em inglês ficou sem ser publicada em português. Ao meu ver, trechos importantes e que não diziam respeito apenas à realidade americana, como disse a Vida Nova, deveriam ter sido incluídos na edição em português. Apenas para mencionar alguns exemplos, o capítulo 6 aborda questões como aborto, eutanásia, pena de morte, autodefesa, posse de arma. O capítulo 7 trata de casamento, discutindo a exclusividade da heterossexualidade e outros assuntos tais como incesto, adultério, homossexualismo, poligamia, divórcio e o papel do governo na definição e regulamentação do casamento. O capítulo 8 trata de família, paternidade, maternidade, soberania dos pais, não do governo, na educação dos filhos. No total, o livro possui 18 capítulos. Penso que a maioria deles poderia ter sido publicado em português. Seria de grande auxílio, visto que a presente situação do Brasil é de natureza tal que seria possível extrair princípios úteis da obra do Dr. Grudem.
Assim disse pequeno mortal, reverendo Alain René, que eu admiro muito. Obrigado, Alain, pelas suas considerações, pela sua análise aí do que você leu nas duas obras, a original e a publicada em português. Bom, pessoal, então eu fico por aqui. Nossa, foi muito difícil gravar esse vídeo mesmo, mas esse vídeo é finalmente o último da enquete que eu fiz lá no Facebook, perguntando pra vocês qual livro vocês queriam. Finalmente eu consegui gravar esse. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu não sei quando é que tem vídeo aqui agora, não é mais toda semana, porque às vezes não dá pra gravar vídeo. Como vocês viram, às vezes eu tenho dificuldade, mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo por ter assistido mais um vídeo meu. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Vocês conferem na tela agora o vídeo anterior. Até a próxima. Tchau! E aí, pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e eu estou aqui para falar com vocês sobre post-its!